Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Casa da Paz Allan Kardec, de Santa Vitória do Palmar, para mais uma exposição doutrinária acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Trazemos hoje o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Neste capítulo, Kardec colocou um versículo de Mateus: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E introduziu comentários sobre o dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Nessa exposição, vamos refletir sobre a mediunidade gratuita. Primeiramente, nós precisamos entender a quem Jesus dirigiu essas palavras, né? Na verdade, ele estava ministrando uma lição a seus discípulos, falando-lhes do grande apostolado que eles teriam dali por diante. E essas são algumas das instruções de uma série de recomendações referentes à pregação da Boa Nova e ao exercício da mediunidade aqui na Terra, pois eles deveriam viver e exemplificar as leis de Deus aqui na Terra, trazendo para os nossos dias essas reflexões. Nós podemos dizer que discípulo é o que ouve, compreende ou está em processo de compreensão e está aberto aos ensinamentos e disposto a seguir esses ensinamentos do Cristo. Então, é para todos nós que Jesus fala nas lições deste capítulo. Para quem está aberto a esse chamado de Jesus e que já compreende esses dons do Espírito de auxiliar o semelhante, sem que precise receber um pagamento por isso. Em outra análise, essas palavras têm um sentido maior que o literal. E para quem já conhece a doutrina espírita e está aberto ao que os espíritos nos ensinam, através das obras da codificação espírita e das obras complementares, estas são orientações importantíssimas para a prática do bem e da evolução espiritual aqui na Terra, principalmente no exercício da mediunidade. E como dizia, trazendo para os nossos dias, porque o Evangelho de Cristo é atemporal, né? Ele é indicado para todos os tempos. Curai os enfermos. Como isso? O que Jesus nos convoca a praticar com essas palavras, curai os enfermos? Além da cura que pode ser realizada através da mediunidade, Jesus está falando principalmente da caridade que é potencializada com a mediunidade, que todos nós temos, em diferentes graus, mas todos nós temos. E ele, nesta passagem do Evangelho de Mateus, estava falando da mediunidade e do trabalho de auxílio, amparo, do esclarecimento que nós encarnados, com um grau maior ou menor de mediunidade, podemos executar através dos dons dessa faculdade, curando mesmo as enfermidades do corpo e da alma, mas com o concurso dos bons espíritos, pois não existe mediunidade sem a participação dos espíritos, ressuscitando pessoas não no sentido de dar vida ao corpo físico, mas de levantar o ânimo, reerguer aquele que cai moralmente, oferecendo esclarecimento, fortalecimento da sua fé, para que aquele que tenha caído em tristeza, em depressão, em angústia ou desolação, tenha forças para se levantar e seguir andando. Tratando de irmãos obsidiados, auxiliando no afastamento de obsessores desencarnados através do trabalho mediúnico, com o concurso dos bons espíritos,
mas Jesus foi claro nas suas observações, que se realizasse essa tarefa sem desejar algo em troca ou qualquer retribuição financeira. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Então, eis aqui uma orientação a todos os que se dedicam à tarefa mediúnica, não só em dispensar qualquer forma de pagamento, como um presentinho aqui, uma doação ali, mas principalmente em não ir em busca dos oferecimentos que satisfazem a vaidade. Esse é o maior desafio do médium, não se envaidecer com os dons da faculdade mediúnica. Uma coisa é ele ser incentivado pelos seus companheiros na sua tarefa. Outra coisa é ser endeusado por seus feitos na tarefa mediúnica e se envaidecer disso. Isso é um perigo. E o médium tem que zelar pela sua mediunidade, para que ela não venha a ser retirada por mau uso, ou para não ser presa fácil de espíritos inferiores. E as pessoas que buscam auxílio, que necessitam de esclarecimentos, devem prestar muita atenção na conduta do médium, o testemunho que ele dá da sua própria vida. Nós temos grandes exemplos, né? Como Chico Xavier, por exemplo, né? Chico Xavier é um desses exemplos, que sempre trabalhou para o seu sustento e nunca recebeu um direito autoral sequer pelos livros que psicografou, doando tudo a uma causa maior, que é o movimento espírita. E se recebia um presente aqui, doava o mesmo logo ali a um necessitado. E temos também um exemplo contrário, que é o desastre de Acelino, que está no capítulo 8 de uma das obras de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Os Mensageiros, que é justamente um médium que tinha sido preparado para um trabalho maravilhoso no campo da mediunidade, com a garantia da presença dos bons espíritos, dos espíritos superiores, né, que viriam auxiliá-lo nessa tarefa, e ele começa a cobrar pelas consultas que dava, ignorando todas as orientações que havia recebido no plano espiritual, e mesmo aqui, depois de encarnado. Essa é uma história que vale a pena ser lida. Por isso, a advertência neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é para que não se faça da mediunidade um meio de subsistência ou de ganhos fáceis, fazendo dela uma profissão ou uma satisfação pessoal. A mediunidade séria não pode e nunca será uma profissão. Então, não se deve viver de mediunidade, pois ela não é uma arte, um talento da pessoa, como Kardec vai nos dizer no item 9 deste capítulo, que ela não é uma arte ou um talento da pessoa, né? Ela não existe sem a participação dos espíritos. Mas e se o médium dedica todo o seu tempo à mediunidade e não tem recursos para tirar o seu sustento? O que vai nos dizer, o que diz a espiritualidade superior sobre isso? Oferece o tempo que tiveres, por menor que seja, de todo o teu coração. Que cada um oferte aquilo que tem. E como é que eu vou doar o meu tempo esperando uma recompensa? Não seria doação. Se eu quero recompensa, não estou doando o meu tempo. Na Revista Espírita, no ano de 1859, no mês de março, Kardec traz um artigo intitulado Médios Interesseiros. Na primeira linha dos médios interesseiros devem colocar-se aqueles que poderiam fazer de sua faculdade uma profissão, dando o que se costuma chamar de sessões ou consultas remuneradas. Tudo pode tornar-se objeto de exploração. Não seria de se admirar que um dia quisessem explorar os espíritos.
Mesmo sem iniciação ao Espiritismo, compreende-se que isso é aviltante. Mas quem quer que conheça um pouco o quanto é difícil aos bons espíritos virem comunicar-se conosco, e o quanto é fácil a eles se afastarem de nós, bem como a sua repulsa por tudo quanto represente interesse egoístico, jamais poderá admitir que os espíritos superiores sirvam ao capricho do primeiro que os evocasse a um tanto por hora. O simples bom senso repele uma tal suposição. Sem dúvida, vejam bem, sem dúvida se podem ter comunicações, mas só Deus sabe de que fonte. Os espíritos levianos, mentirosos, travessos, zombeteiros e toda a caterva de espíritos inferiores vêm sempre. Estão sempre prontos a tudo responder. Mas São Luís já nos dizia: evocai o rochedo e ele vos responderá. Vale aqui salientar ainda deste artigo, o interesse nem sempre se traduz na esperança de um lucro material, mas também nos pontos de vista ambiciosos de qualquer natureza. O orgulho, a vaidade do próprio médium, né? A popularidade, a fama, o sucesso, favores diversos que nós não podemos nem imaginar. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem. E os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em escada, para alcançar seja o que for que não corresponda aos desígnios da providência. Então, podemos concluir essa exposição com uma orientação de Allan Kardec, que está no item 7 deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. A mediunidade não é um privilégio, ela se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la do seu objetivo providencial. E para finalizar, digno é aquele que trabalha pelo seu sustento, sem precisar usar o nome de Deus para enriquecer ou conquistar a fama ou poder, ou ainda a satisfação de seu orgulho e de sua vaidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada.